Fala Foliões, estamos aqui para registrar as nossas opiniões do primeiro dia da segunda semana dos ensaios técnicos, que contaram com 4 escolas que foram a Acadêmicos de Niterói, Mocidade, Mangueira e Tijuca. Consegui. Então, se você não conhece a gente ainda, eu sou o Senna. Eu sou o Henrique. E você está assistindo ao canal Toque de Folia. Mas a gente começou esse vídeo aqui de destaque, nossa análise, pipipipopopô, mas infelizmente ele começa com um puxão de orelha muito bem dado e, de certa forma, um pouco triste, que são os destaques negativos da nossa noite. Nós encontramos no setor 7, que é o nosso setor de gravações, a gente está sempre indo nesse setor e todo o nosso conteúdo foi gravado lá. Nós soubemos de algumas coisas que já estão acontecendo há muito tempo, mas que hoje ficou muito mais escancarado, que é o alto número de violência, principalmente assalto e furto no Sambódromo, ao redor do Sambódromo. Pessoas que desfilaram pela Niterói, voltando para ir para a arquibancada, ao invés de entrar por dentro do Sambódromo, eles saíram do Sambódromo e vieram por fora, do lado do viaduto, e acabaram sendo assaltados. E isso não aconteceu só uma vez, eu tenho certeza que aconteceu com mais pessoas, porque eu abri o Twitter durante o desfile, né? Eu soube de diversas pessoas que foram assaltadas na concentração, do lado dos Correios, e arrastão acontecendo, enfim. A gente deixa esse destaque negativo aqui da noite, porque a gente realmente se sente muito inseguro, nós como sambistas, como pessoas, como imprensa, de estar fazendo o trabalho no Sambódromo. A volta para casa é muito complicada, você consegue contar nos dedos da sua mão as patrulhinhas que estão patrulhando a região, e isso está cada vez pior, né? E hoje nós vimos mais um caso desse, tivemos um problema também em questão com imprensa. Infelizmente a equipe do Sapuquei, um outro portal, também sofreu isso na época da Série Ouro. Então assim, é uma situação que não tem melhorado, não é diferença entre uma liga e outra liga. O problema é crônico da região do Sambódromo, principalmente nessa época de carnaval. Fica aqui a nossa solicitação aos órgãos competentes, a quem quiser, né, façam força, vão nos comentários da Liesa, vão nos comentários da prefeitura, pedir mais policiamento, pedir mais segurança, porque no final, quem toma somos nós. Somos nós que temos que gravar em casa, porque a gente não confia mais ficar no Sambódromo até mais tarde, no final do desfile. A escola passou, a gente já pega nossas coisas e vai embora para a central, com medo de sofrer assalto. Então vocês não vão ter realmente esse ano, enquanto isso não melhorar essa situação, né, vocês não vão ter aquele fundo maravilhoso como nós fizemos no ano passado. Então a situação tem piorado e assaltos são recorrentes, não deveriam ser, mas estão cada vez ficando pior. Sim. Então fica aqui esse destaque negativaço para todo o evento de modo geral. A insegurança está muito grande e eu acho que o que a gente pode fazer nesse momento é pressionar os órgãos para que melhore alguma coisa. E eu acho que ainda entrando dentro da questão da organização, a gente pode falar também sobre os banheiros, os sanitários, que nessa primeira noite 2 banheiros ficaram indisponíveis, certo? Porque teve um banheiro que estava indisponível, que é onde eu pude ver, mas também acho que teve um mais na frente que estava também, se não me engano. Então isso acaba sendo um grande problema, porque se a arquibancada estivesse mais cheia quanto ela esteve na primeira semana, isso seria um problema. Porque na primeira semana tinha muitas pessoas nas arquibancadas. E eu acho que ainda bem, com muitas aspas isso, não tinham tantas pessoas assim hoje nas arquibancadas. E isso também é um problema. Mas já vamos falar sobre isso. Mas eu acho que sobre essa questão da organização, como por exemplo, semana passada, tinha um dos bebedouros, teve um problema com esse bebedouro. O único bebedouro que tinha, na verdade, na arquibancada teve problema com ele. Então a gente ficou por um tempo ali sem água. E ontem, na verdade, né, o primeiro dia, a gente teve esses problemas aí com os sanitários. Eu acho que é algo que eles têm que só tentar premeditar o máximo possível sobre os problemas, né, para que isso não venha a acontecer. Isso também não é só os sanitários, tá, pessoal? A gente passou por problemas muito sérios estruturalmente no Sambódromo. A gente sabe que tá tendo uma chuva a semana inteira, só que a gente sentou
debaixo de chuva na arquibancada. A arquibancada tava escorregadia pra caramba por conta do lodo. A água empoçou, ninguém secou, deu lodo, choveu de novo e o lodo soltou. Então você tinha gente derrapando nas arquibancadas, porque não havia limpado a arquibancada, resto de sujeira que não foi devidamente tirado, banheiro entupido. Como que na primeira escola o banheiro já está entupido? Não faz sentido. Pois é, tinha. E durante a chuva, as pessoas iam se abrigar debaixo da arquibancada, naquela partezinha lá de dentro. Tinham várias cachoeiras com sabores e odores diferentes durante a chuva. Então, assim, uma festa que tá cobrando, né, que cobrou R$ 250 de ingresso para cada um dos 3 dias, não ofereceu um banheiro minimamente limpo, não ofereceu uma equipe de limpeza, tinha equipe de limpeza lá, mas uma equipe de limpeza altamente qualificada para desentupir o negócio em tempo recorde, para ligar uma bomba para poder encher um bebedouro, eu acho que tem um problema acontecendo aí. Não pode colocar um super bonder na beira do negócio para poder fazer cachoeira onde o pessoal se abriga da chuva? É complicado. Aconteceu isso na última semana, mas nós escolhemos não falar porque tem aquela questão. Não, eles vão corrigir, é só a primeira semana. Estão se adaptando. Estamos na segunda semana. E não melhorou nada. Nesse aspecto, nada. Então, fica aqui esses destaques negativos para você que está assistindo. E eu acho que é mais essas coisas mesmo que acabaram acontecendo hoje. Mas então a gente já pode começar a entrar na primeira escola, que foi a Academia de Niterói. E eu acho que dentre todas as escolas que apresentaram na primeira noite, a Academia de Niterói foi a que mais teve diferença sobre a apresentação. Ela não teve muita diferença em sua comissão de frente. E quando eu digo não tem diferença, não é que tá ruim, tá, gente? Mas não teve tanta diferença assim. A única coisa que eu reparei um pouco é que parece que eles pintaram aqueles andaimes, trouxeram uma cor diferente. Não tem nada para falar sobre o casal, tudo que a gente tem que falar já falamos nas nossas primeiras análises aqui sobre a primeira semana, mas que também se perpetua para essa primeira noite. Né? Eu acho que o que pode falar, que ser falado aqui de Niterói, foi que a Niterói trouxe algo diferente, visto que na primeira semana ela trouxe muitas cutucadas ali ao ex-presidente Jair Bolsonaro, e que nessa primeira noite da segunda semana já não tiveram essas cutucadas. A gente pôde ver em seus telões fazendo referência ali totalmente ao presidente Lula. Mudou a perspectiva. Eu acho que a agremiação tá indo para um lado que eu particularmente gosto, que é ignorar, deixa o cara que tá preso, e vamos focar no que interessa. O enredo é sobre o Lula, vamos falar sobre o Lula. Eu realmente não gosto dessa postura de ficar ressuscitando mortos, e eu acho que a postura de ataque direto o tempo inteiro não combina com o que o enredo propõe, até porque nós aqui lemos a sinopse e vimos a capacidade que esse enredo tem. Então, enfim, fico feliz que a escola tenha pego essa postura. Um outro destaque que eu faço, além, obviamente, de todos os parabéns aqui ao mestre de bateria, é que eu particularmente havia visto a bateria um pouco descompensada em alguns momentos, assim, desregulada em alguns momentos, e hoje eu vi a bateria no seu auge, como ela merece ser ouvida. Então eu acredito que aquela minha dúvida lá do primeiro vídeo, ela foi por conta do som. Som esse hoje que mesmo debaixo de chuva de novo, chuvinha chata pra caramba, vamos dizer de passagem, conseguiu lidar bem, não vi altos problemas, alguns picotezinhos bem milissegundos ali, mas que dava para aguentar, né? Uma boa harmonia e evolução em comparação ao último desfile. Estamos destacando aqui essa questão, por mais que a escola tenha vindo menor nesse ensaio do que no outro. Não sei se por a escola vir menor, ela conseguiu ajustar certas coisas que quando ela vem grandona ela não consegue. Não sei. Quando diz menor, a gente está dizendo visivelmente, tá, gente? Quantidade de pessoas. A gente não tem os números exatos disso não, tá? Isso. Mas eu achei visivelmente menor. Sim. E eu achei visivelmente mais harmônica, tá? A evolução da escola foi mais fluida para mim. Nós estamos falando aqui do setor 7, em cima da cabine dupla de jurados. Sim. Tá? Eu acho que esses são os destaques da Niterói. Além também de a gente ter a Janja. Isso. Outro destaque também, a Janja
primeira dama do Brasil, esteve presente lá também, não arredou o pé, mesmo debaixo de chuva, tá? A galera lá deu sangue, foi um ensaio interessantíssimo da Niterói, mostra que a escola viu os pontos que ela precisava melhorar no ensaio passado e realmente aprimorou. Entre os dois ensaios, eu acho que eu fico com esse ensaio da Niterói, desse segundo final de semana. Eu acho que eu também fico com esse ensaio de Niterói. Próxima escola, então, Mocinha. A Mocidade desfilou. A Mocidade que foi arrebatadora no último ensaio, ela continua com a sua comissão de vampiro, comissão essa que eu particularmente gosto, e que eu acho, né, que em diferença, assim, ela foi mais tranquila, mas principalmente também porque o chão estava extremamente molhado, então eu acho que eles tiveram uma cautela maior do que no final de semana passado. O casal, gente, os casais têm indescritíveis, a gente não vai falar de novo, quem já falou, então vai ver o outro vídeo da semana passada. Bateria, incrível, apoteótica. Igor Viana, muito bem, não teve problemas com voz, não teve problemas com som, pelo menos eu não consegui perceber nada, tá? Mas o grande destaque da Mocidade é um destaque que eu não vejo tão bem assim. A Mocidade no primeiro ensaio, ela foi arrebatadora, o samba foi incrível, foi cantado por todo mundo. E nesse ensaio, infelizmente, não foi. Mas eu não vou culpar a Mocidade. Hoje, o auge das pessoas foram 44 mil pessoas. O auge da semana passada, no primeiro dia, foi 55 mil pessoas. E isso dá uma diferença muito grande. A Sapucaí estava vazia. Setores extremamente cheios e setores extremamente vazios. Estava muito desigual a distribuição. E isso afetou o desempenho do canto da arquibancada para a escola. Isso realmente a gente pôde notar uma diferença muito grande da quantidade de pessoas na arquibancada, e eu acho que a arquibancada ela contribui muito para o desfile. Mas como assim ela contribui para o desfile, já que ela não está desfilando? Mas ela contribui muito para o ânimo daquele sambista, daquele componente que está passando pela avenida. Porque quando um componente grita para você e você grita de volta para ele, essa energia mútua que é trocada entre esses duas pessoas que estão ali, causa algo muito harmônico, causa uma euforia muito grande em todo o seu desfile, e isso eu acho que empolga bastante de se ver. Mas realmente está bem vazio e eu quero saber como é que vai estar amanhã, ou já hoje, na verdade, né, as arquibancadas. E justamente esse foi o problema que a gente pode listar na Mocidade. Problema, o samba não durou muito tempo, o samba ficou muito arrastado, ficou cansativo para quem estava assistindo, mas eu não culpo a escola, eu culpo realmente porque é aquilo, quando a Sapucaí inteira canta um samba, você se anima para cantar, você não cansa dele. Quando ninguém canta, só a escola, ele vai realmente ficar um pouco mais cansativo mesmo, mas a escola fez um grande desfile, mas eu, mais uma vez, vou preferir o primeiro final de semana. Primeiro final de semana também, eu ainda posso complementar, se eu fosse falar ainda mais da Mocidade, eu posso falar de um destaque das alas, porque eu gostei bastante das alas, porque as alas elas conseguem trazer uma identidade, às vezes, meio única, sabe? Cada ala ali, algumas alas com um chapéu diferente, algumas alas com uma peruca diferente, e isso vai se modelando, para que não fique somente aquele negócio de que, é a camisa do ensaio técnico, sabe? Uma outra coisa também que eu posso falar sobre a Mocidade é o seu tripé que ela trouxe, que é um tripé muito bonito, mas é um tripé que ela trouxe, que ela veio diferente da primeira semana, porque desta vez ela colocou as passistas em cima desse tripé. Eu particularmente prefiro a primeira semana, quando eles colocaram algumas mulheres performando, né, a cantora Rita Lee, que está sendo a homenageada do carnaval. Eu particularmente prefiro dessa forma. Falando que as passistas são ruins, não estão fazendo nada lá em cima, não é nada disso, tá? Só que como ali está, aquele tripé está representando uma forma de um palco, eu prefiro que seja aquelas mulheres fazendo a performance da Rita Lee. Então, vamos agora para a terceira escola da noite.
Mangueira que a gente já pode falar que desde que a arquibancada ela já veio menor, inclusive o Morro de Mangueira desceu em menor escala. Não para desfilar. Para desfilar estava incrível como sempre, mas as arquibancadas a quantidade de mangueirenses eram muito menores do que a primeira semana. Isso é assim, é algo visivelmente fácil de você ver. E eu acho que, na verdade, eu ia dizer que pode ter contribuído para uma menor cantoria da comunidade, mas na verdade não tanto assim não, sabe? A comunidade mangueirense soube representar muito bem. Eu pude ver muitas aulas cantando bastante. As aulas da Mangueira são aulas, além de serem muito grandes, também trazem algumas dessas características, como eu já falei, a mesma característica da mocidade. Algo que eu esperava mais que a Mangueira fosse trazer na verdade, todas as escolas eu esperava que fossem trazer, que são a utilização das luzes cênicas, mas que não foram utilizadas tanto assim. A comissão de frente da Mangueira, ela veio a mesma, não estou falando que veio ruim, tá? Ela só veio a mesma. Está bom, sim, tá? O casal também está ótimo, e todo o restante também que a Mangueira veio trazendo, além de sua bateria. Bateria da Mangueira é sempre um destaque que a gente tem que fazer. Um destaque que a gente pode fazer um pouco diferente do que nós já falamos anteriormente é que a bateria tá se sassacando totalmente, né? A gente tem a Evelyn Bastos, rainha de bateria, indo vestido com indumentária lembrando a floresta. Você tem o Douglas também vestindo roupas, flores mesmo, plantas mesmo. Os dois mestres de bateria, o Taranta, né, o Rodrigo e o Taranta, eles vestidos também. Então você vai vendo que a Mangueira tá se transformando, tá entrando de cabeça no enredo. E isso é muito legal, tanto para quem consome quanto para quem vive, porque você vai vendo a escola se sassacando, ela vai pegando aquela identidade para ela. E é isso exatamente que a Mangueira ela quer, o que ela falou, inclusive, deixou bem claro na sua sinopse. Não é fazer uma invasão em Macapá, como certas pessoas falam por aí. É entender e misturar. É o povo daqui com o povo de lá, na estação primeira do Amapá. Pronto. E eles estão conseguindo fazer isso lindamente. Um outro destaque também que eu dou é para a comunidade, que é sempre um grande destaque, a comunidade de Mangueira. E é muito interessante ver uma coisa, é que enquanto o primeiro ensaio técnico foi mais focado na técnica, no pouco erro de harmonia, ele foi muito técnico também. Eu coloco como um ensaio, eu avalio como um ensaio muito técnico, muito focado em harmonia e evolução, só que eu achei a evolução mais fluida, sabe, do que no ensaio passado. Eu vi o pessoal dançando mais, o pessoal pulando mais, e isso foi muito legal. Outro destaque também que eu dou sempre para as aulas coreografadas da Mangueira, que dão um efeito muito bom quando a escola tá parada no meio dessa por aí, você olha para um lado, gente mexendo o braço, gente fazendo alguma coisa, olha para o outro, gente fazendo alguma coisa. Isso para mim é muito legal também. E além disso também a gente pode falar que a Mangueira foi a única escola a ter utilizado fogos de artifício não no meio da quadra, tá? Não no meio da avenida, mas no morro. E também a gente tem a própria utilização dos fogos de artifício no meio da avenida, que eles sabem fazer muito bem. E a comunicação que eles têm um com os outros é muito boa, visto que quando a Mangueira para bem no meio da avenida, eu acredito que é bem no meio, porque tá toda a escola estiada assim pela avenida, e você tem essa utilização dos fogos de artifício. Eu sei que os fogos de artifício é algo que não precisa, tá tudo bem, eu sei que não precisa, não conta, ponto, mas eu acho importante. Eu acho importante esses fogos de artifícios quando eles conseguem empolgar a própria arquibancada, e da arquibancada pode passar energia para a comunidade, da comunidade volta para a arquibancada, tá? Então eu acho isso muito importante. E isso nós vimos porque o samba, ele não ficou tão cansativo para quem estava na arquibancada do que da última vez. Eu notei um pouco da mudança do tom do samba também. Particularmente eu gostei mais da Mangueira de hoje do que da Mangueira da semana passada. Beleza. Próxima escola e a última escola a se apresentar bem tarde, Tijuca. Pessoal, Tijuca a gente fez algumas críticas no último vídeo, né, da primeira semana.
E críticas essas que eu particularmente acho que foram corrigidas. Principalmente o andamento da escola. A escola passou correndo muito pela gente na última vez. Eu acho que o tempo lá na semana passada não foi muito cronometrado, mas eu acho que esse problema se corrigiu. A escola pareceu muito mais leve nesse segundo dia de ensaio. A gente tem alguns problemas, eu pelo menos consegui identificar enquanto gravava alguns pequenos problemas de harmonia, pessoas entrando em filas de outras pessoas e tal, ou se empolgando muito e furando, mas foram erros bem pontuais, não acho que um jurado descontaria 10º por conta disso, mas que é algo que a Tijuca tem que ver em algum momento, né? Uma outra questão também que eu acho que foi muito mais fluida do que na última semana foi a evolução da escola. A escola tá cantando muito samba, ainda naquele tom que a gente gosta, um tom de provocação, olhando no nosso olho, falando para mudar essa história. Sim. Não no tom de lamento, como é, por exemplo, a versão de MP3, né, do Spotify, que eu particularmente não gosto. Eu tô gostando do jeito que a escola tá fazendo. Sim. A minha única crítica, se fosse colocar uma crítica nesse momento aqui, é justamente a essa questão de olhar um pouco para a harmonia em algumas aulas. Tá? Na gravação tem como ver nítido esse problema. A comissão, o casal, eu acho que não tem muito o que questionar, são muito semelhantes aos dois do primeiro dia. Tá? Gostei um pouco do uso da luz cênica, mas que a luz cênica tiveram alguns problemas aí de comunicação. Por exemplo, né, a apresentação do casal, que foi muito bem feita, tinha uma luz cênica branca num espaço para eles poderem se apresentar, só que eles não colocaram a luz cênica em cima do casal. Então tá aqui a luz aqui, clara, bonitinha pro casal, e o casal se apresentando aqui no escuro, em frente à cabine de jurados. Cabine dupla. Então, uma hora eles saem, né, desse trecho. Eu acho que deveria ser um pouco mais casado essa questão de sincronia. Sim. Particularmente não gostei. Eu acredito que as escolas ainda vão ter outros ensaios nessa Sapucaí antes do dia oficial. Eu acredito, por mais que já é semana que vem, faltam muitos poucos dias até lá. Se eu fosse falar sobre a Tijuca, eu acho que sim, esse dia de ontem, o segundo ensaio técnico da Tijuca foi melhor do que o primeiro. Sim, eles conseguiram resolver algumas coisas de horário, por mais que a Tijuca entrou muito tarde novamente, mas isso não é culpa da Tijuca, tá? Vamos deixar bem claro isso. Agora, a Tijuca, ela começou a um canto dos intérpretes, fora o seu esquenta, que foi muito bom, mas eles começaram o seu canto meio rápido demais. Quando a intérprete, agora eu não vou lembrar o nome dela, mas ela é muito boa, provavelmente você sabe que eu tô falando, é a mesma intérprete que começa também o samba da Unido de Padre Miguel. Ela, quando começa pela parte, sou Carolina Maria de Jesus, aquela que venceu a fome, reescrevendo o Brasil, sabe, provavelmente, vocês já sabem o que eu estou falando. Ela começou muito rápido, e tinha algumas palavras que eu não consegui escutar. Possa ser por conta dela ou possa ser por causa do microfone, aí eu já não sei. Mas que eu acho que, sendo erro de microfone ou não, eles tiveram que se apressar. Outra coisa também, sim, tiveram muitas alas que estavam cantando muito bem, mas também tiveram algumas alas, alguns componentes ainda precisam cantar mais. Isso também possa ser que certos componentes, eles ficam desanimados quando você olha para aquela arquibancada, quando você olha para o horário, um horário muito tarde, e você olha aquela arquibancada meio vazia e você... Meio não. É bem extremamente vazia. Na verdade, então acho que realmente dá um desânimo. Mas que, ainda assim, esse componente que possa pensar dessa forma, ele tem que ter muita noção de que em suas mãos está o poder de tirar 1/10 de sua escola. Então é algo a se ver muito bem sobre isso. Então, pessoal, esses são os nossos destaques desse primeiro dia do segundo final de semana. Nós estamos bem cansados, isso vai virar um vídeo no futuro, porque a gente tem algumas coisas a questionar sobre isso e vocês gostam que a gente fale, então a gente vai falar mesmo. Fica aqui um agradecimento para todos vocês. Era para nós estarmos usando a camisa da Fevereiros, nossos apoiadores, só que ela está encharcada e eu não tenho condições mentais de gravar dessa forma, certo? Então você já sabe que tem desconto aqui no link da descrição
no site da Fevereiros, com camisas maravilhosas das escolas de samba do Rio de Janeiro e de São Paulo, de alguns outros estados também. Tem boné, tem um monte de coisa por lá. Então, fica por lá, tem desconto, Toque de Folia, o nosso cupom. E agradecer que nós chegamos a 22 mil inscritos no YouTube, já estamos com quase 34 mil seguidores no Instagram, e estamos com... No Instagram não, perdão, no TikTok. E estamos com quase 10 mil seguidores no Instagram. Então joga nas redes sociais todinhas, @Toque de Folia, que você vai seguir o nosso canal, nosso projeto, nosso grupo, em todas as redes sociais possíveis, pra gente poder dominar esse carnaval todo. E não se esqueça de deixar aqui também o seu comentário neste vídeo, se você esteve presente ou se você esteve assistindo alguma live ou algum vídeo qualquer. Inclusive também já estão soltos os vídeos aqui no nosso canal, então se você não assistiu, vá lá assistir e põe aqui nos comentários o que você achou dessa primeira noite da segunda semana dos ensaios técnicos. Gosta muito desse canal e quer ajudar ele financeiramente, o link do Apoia-se está aqui, e a partir de R$3 você já ajuda a gente a continuar mantendo toda essa linha de transmissão, essa produção em alta qualidade, 4K, Full HD, caramba. Então, já sabe, um beijo pra vocês e até os próximos vídeos. Tchau!